pessoal! Hoje eu estou aqui para gravar mais um monte de vídeos para aproveitar o tempo. E hoje eu vou falar sobre O Menino do Pijama Listrado, que é um livro bem curtinho e eu resolvi ler ele agora. Ele não estava na minha lista de leitura porque eu vou doar ele vai servir como ingresso para uma palestra. Essa aqui é uma edição econômica, então não tem orelha, né? As páginas são um pouco finas, mas a letra é legal e a margem também. Não é uma história grande, né? Então, mesmo na edição econômica, ficou bem espaçoso mesmo. A leitura é bem gostosa, assim, não é difícil. Enfim, a história é legal e eu gostei bastante. Não entrou para os meus favoritos nem nada, mas eu achei bem, bem gostoso de ler e para o propósito dele, eu acho que ele foi muito feliz. Bom, para quem não sabe, a história do Menino do Pijama Listrado acontece durante o nazismo, né? Quando as pessoas eram levadas para os campos de concentração, e essa história vai contar mais pelo lado de um garotinho que é filho de um comandante do Hitler. Então, tudo vai ser na visão dele, né? Então a gente não tem a visão exata do menino que está no campo de concentração. Eu achava que essa amizade acontecia logo de início, mas demora um pouco para acontecer no livro, né? Primeiro a gente vai conhecer a família do Bruno. Então, primeiro a gente vai conhecer a família do Bruno, como eles vivem, uma mudança que eles vão ter que fazer, né? E depois que aparece o Samuel, eu não sei se é assim, acredito que a pronúncia não seja essa, mas traduzindo para o português seria Samuel, que é um menino que está no campo de concentração. Então, assim, o Bruno vive com a família dele, com a mãe, com a irmã mais velha e com o pai em Berlim, numa casa enorme, pelo que ele fala, né? Uma casa de 5 andares e tem empregados e tal. Então eles têm uma vida muito confortável. E ele conta que o Fúria. Isso eu achei interessante no livro, ele sempre fala do Fúria, ele nunca acerta a pronúncia, né? Então a narração mostra assim que o pai dele, a irmã dele corrigem ele, mas ele sempre acha que é Fúria, né? E que é o Firó, né? Não sei como é que fala. Mas enfim, ele disfarça essa parte aí. E também o campo de concentração que eles vão parar, eu acho que é o Auschwitz, mas também ele não. Ele fala haja vista. Enfim. Então eles estão, por enquanto, no início da história, morando em Berlim, tá tudo ok. E ele conta que receberam a visita do Fúria e depois disso tudo mudou e o pai e a mãe brigaram, não sei o que. E depois eles têm que se mudar. Eles se mudam para uma casa menor, se não me engano, 2 ou 3 andares. E não tem absolutamente nada ao redor, né? Tem uma cerca bem grande, bem alta e a perder de vista, né, dos lados. E do outro longe, assim, tem várias casinhas e tal, com várias pessoas, todos homens, e todos com o mesmo pijama listrado e com um bonezinho. Então tudo isso ele vai contando na visão do Bruno, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? A gente sabe que existe isso, mas ele não faz ideia do que acontece daquele lado. Ele quer ir pro outro lado, porque lá tem mais criança, ele pode brincar. Do lado dele é muito solitário, né? Não tem ninguém e tal. E antes dele conhecer o garoto, acontecem várias coisas na casa. A ida e vinda de soldados, a, a entrada de um novo empregado, que ele também não sabe de onde veio. Depois ele descobre algumas coisas, enfim. Tudo isso é bem interessante, assim, visto pela criança, sabe? E depois ele resolve explorar ali
aquele local, e ele vai indo rente à cerca, né, paralelo à cerca. E ele acha que ele não vai encontrar nada, tá quase desistindo, quando ele vê um pontinho lá e é um menino que tava sentadinho lá na beira da cerca, que é o Samuel, que gostava de ir lá pra ficar sozinho e tal. Então eles começam a conversar, né? Eles nunca brincam e a descrição que ele faz do Samuel é um garoto da mesma idade, mas muito magro e careca. Então, assim, vai acontecendo isso, ele todo dia vai lá conversar com o Samuel, mas ele nunca sabe, né, direito o que acontece lá dentro, porque o Samuel não gosta de falar disso, e algumas coisas vão acontecendo na casa dele também e tal. E a história, se eu contar mais, eu vou contar o livro todo, né? Então, basicamente é isso, né, que acontece, pra situar a pessoa. Bom, o que eu mais gostei no livro é essa questão da visão. Então, a gente tem toda essa questão dos campos de concentração, dessa coisa horrível que aconteceu naquela época e, assim, que é muito chocante, sabe? Muito absurda. Tudo isso na visão de uma criança, né? Então é muito interessante isso, você pensar que isso aconteceu. Então, como as crianças viam isso naquela época? Tanto as que estavam no campo, ou nos campos, né? Ou as que não estavam, né? As que não pertenciam a nenhum dos lados. Enfim, tem a crítica que diz que é parecido. Como é que diz aqui? Pode se tornar uma introdução tão memorável ao tema como o Diário de Anne Frank. Não. Eu acho que não, porque assim, o Diário de Anne Frank tem esse caráter real. Isso aconteceu, ela escreveu e ela viveu isso, né? Então, ela não está mais, não sobreviveu pra contar ela mesma, né? Mas ela escreveu nos diários, então eu acho que não supera o Diário de Anne Frank, não iguala também. Desculpa. Mas enfim, é uma leitura também gostosa, é uma leitura também que faz refletir. Outra coisa, eu fiquei imaginando, por exemplo, tem a irmã mais velha dele que ela já tem uma visão do que está acontecendo. Como o pai dela é o comandante do Hitler, então ela tende a ficar do lado do Hitler. Isso é interessante, você pensar que existiu essa geração, enfim, essas crianças que elas cresceram com isso, sabe? Eu penso que deve ser muito traumatizante você, de repente, descobrir que o seu pai é o vilão da história. Quer dizer, até o momento você achava que ele era um herói, né? Que ele estava defendendo o país, que ele fazia o país crescer, e de repente você descobre que não, que ele é um vilão, ele estava matando pessoas, torturando pessoas. Então isso. Nossa! E da mesma forma, para a criança entender por que, que ela tá sofrendo, né? Por que, que ela está ali naquela situação, por que, que o pai e o vovô estão sendo torturados, por que, que ela não. Que ela foi separada da mãe. Então, isso o livro traz à tona, né? Pra gente refletir mesmo. E. Enfim, ele não ele não fica falando isso, assim, você reflete no decorrer da leitura, porque você vê a visão tão inocente que o Bruno e que até mesmo o Samuel, eles têm, assim, né? A irmã dele também, você fica pensando nisso, né? Nos jovens também tem um soldado que é jovem. Ai, enfim. É um livro legal, se você gosta de temas de histórias que se passam, né, durante essa época do nazismo e tal. Eu recomendo, é super rápido mesmo, é uma leitura muito rápida,
muito gostosa de fazer e eu tenho certeza que por mais que você não vá, ai, não gostei, sei lá, mas eu acho que vale a pena tentar, tá? Enfim, fica a dica. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.